Olá, amados. Hoje estaremos meditando, comentando um pouco sobre o perdão. Jesus fala muito quanto ao perdão na palavra, no seu ministério na terra. E nós vemos que o perdão é algo que hoje mesmo perante tudo que se vê, tudo que se vive e que se entende que o poder de Deus está em tudo, Ele quem decide. Ainda assim, há pessoas que têm dificuldades ou não decidem perdoar, porque perdão é uma atitude, assim como o amor. Amar é uma atitude. Amar é querer amar a pessoa, é querer amar as pessoas, e perdão é querer perdoar as pessoas, os seus irmãos, os amigos, enfim, família. Nós vemos que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 17, do versículo 3 ao 4, e diz assim, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Vê como isso para nós humanamente é algo que vem contra a natureza humana, essa natureza humana de um coração que às vezes se endurece ao primeira ofensa. Aí vem o pedido de perdão, perdoa. Mas na segunda vez, imagina na sétima. Mas é isso que Jesus fala através de Lucas, o médico que ele chamou para fazer parte dos discípulos. E Jesus deixou bem claro isso quando ele falava com Pedro, lá no livro de Mateus, capítulo 19, 21, 22, em que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí ele continua a pergunta, né? Ele refaz outra pergunta em cima disso, até 7 vezes? De que ele estava pensando nessa mensagem. Mas aqui, nessa mensagem de Lucas, Lucas está falando que no dia, se vier 7 vezes e voltar a ti as 7 vezes e disser estou arrependido, perdoa-lhe. Então Pedro refaz essa pergunta 7 vezes? Mas Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Ele quis dizer que no decorrer dos dias, no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, como cristãos principalmente, como aqueles que oram o Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele diz 70 vezes 7, porque se é perdoar as nossas ofensas, Senhor, perdoa a minha ofensa, assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Então é uma mesma medida, e que é uma mesma balança. Me perdoa assim como eu perdoei. Então, o nosso perdão tem que ser de acordo com o que nós perdoamos, o perdão que recebemos de Deus. Então, vê como Deus é tão justo, tão perfeito e tão simples a nos revelar isso. Então, ele diz para Pedro, até 70 vezes 7. Por que no decorrer dos dias, né, Jesus deixa, então, reafirma esse 70 vezes 7? Porque se num dia nós não suportaremos, ou não suportaríamos, né? Porque tem os que não suportam, em que uma pessoa viesse a ofender ou a fazer algo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e viesse pedir perdão nesse um dia, que na verdade não são 24 horas de convivência, há o tempo em que se descansa, em que se dorme, em que se às vezes trabalha, e não são falta de perdão no trabalho, não são ocasiões de falta de perdão com colegas de trabalho, mas com família. Então vê que é muito difícil, porque a gente passa mais tempo com os colegas e às vezes se perdoa mais fácil colegas de trabalho do que próprios familiares. E Jesus sabia disso. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, porque o inimigo sabe que ali
reduto familiar, nesse jardim do Éden, onde nós convivemos em família, é onde existe mais o amor, é onde o perdão flui mais fácil e realmente como Cristo pede para nós, só que o inimigo das nossas almas, das nossas famílias, ele sabe disso e o que que ele quer? Ele não quer que isso aconteça ali. Por isso que se ouve falar muito, mas a pessoa é maravilhosa no trabalho. E muitos dizem, mas vai ver lá em casa. Às vezes a gente ouve essa resposta. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido. Por quê? Porque é no reduto familiar, é no jardim do Éden, onde o inimigo mais tenta entrar e tenta usar qualquer brechas, por menores que sejam, para que haja falta de perdão, para que venha balançar essa união, esse amor familiar. Então, por isso que Jesus diz para Pedro, não é só 7 vezes. Eu creio que ele diz assim, 7 vezes é se você for filho realmente de Deus, se você for meu discípulo, 7 vezes no dia. Mas no decorrer dos dias da tua vida é 70 vezes 7 para quando você orar, você seja ouvido. E isso confirma também o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o Pai Celeste vos perdoe os seus pecados, as suas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, diz a Bíblia, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados, as suas ofensas, na mesma medida. Por isso que Jesus deixou o Pai Nosso um pouco antes, para todos nós. Então, que nós venhamos a refletir sobre o perdão, que nós venhamos entender o que é o perdão. Se 7 vezes no dia formos afrontados, 7 vezes perdoa. Porque dificilmente, por que Jesus, ou por que a Bíblia estipula, porque dificilmente se chega a 7 vezes numa mesma falha ou em algumas falhas num dia. Mas se assim mesmo acontecer, perdoa para que a tua oração seja ouvida nos céus, para que a tua oração toque o coração de Deus. Para quê? Para que você seja abençoado, porque quem impede a oração de tocar o coração de Deus, quem impede a resposta da oração, porque a oração é a resposta, é aquele que não perdoa. E mesmo assim, a gente vê que Deus é tão misericordioso, porque Ele olha para o coração. E Ele sabe que o perdão está ali, que o amor mora ali. E que muitas pessoas são alcançadas, são abençoadas, porque alguém liberou perdão no seu coração, no mais profundo do seu coração, mesmo que a outra pessoa não liberou para ela e não disse eu aceito o teu perdão, Deus mesmo assim abençoa. Por quê? Porque Deus sonda os corações. Mas o lindo disso tudo, o maravilhoso que Jesus fala é: perdoai 70 vezes 7, manifestai essa atitude do perdão, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que o amor se sobressaia e que este é o selo de filhos de Deus. O amor é a grande virtude que revela que vocês são filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Por isso que eu sempre tenho para comigo, porque a Bíblia cita isso em entrelinhas, que o amor é genuíno, o perdão é genuíno. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Perdoai sempre.